Bem-vindos! Quem aí pediu supervisão gratuita? Quem tá cheio de dúvidas e vai aproveitar agora para aprender muito sobre análise do comportamento aplicado, sobre como ensinar a sua criança a brincar. Seja muito bem-vinda, Sara. Para você que vai assistir a gravação, caderninho na mão. Você que está assistindo ao vivo, tá sem caderninho, não se preocupa, corre lá, pega. Mas também depois, gente, essa gravação, essa live, tá? Vai ser subida provavelmente para aquele outro canal. A gente não pode falar aqui. Eu esqueço. Pessoal, maravilhosas. Se esse horário der certo, e eu quero muito que dê certo, olá, olá, olá! Boa tarde todo mundo que tá aqui. Eu também tava com saudade, também tava morrendo de saudade de vir aqui e ensinar pra vocês desse meu jeitão que vocês gostam tanto. Mas, gente, eu vou contar uma coisa muito séria pra vocês. À noite, que eu sei que é o horário que é melhor pra todo mundo, né? Já colocou os meninos pra dormir, os meninos já estão entretidos aí assistindo alguma coisa, que é o horário mais propício pra vocês assistirem. Gente, eu já tô na cama. 8h30 eu tô dormindo. Não dá, meu casamento, gente, ele é baseado em todo mundo tá na cama dormindo juntinho, cedo. A nossa rotina aqui é essa. Então, eu espero muito que dê certo esse horário. Se tudo fluir, todas as quintas eu estarei aqui com você às 2, tá? A meta é essa. Não tô marcando compromisso ainda, tá bom? Por quê? Porque à 1h às quintas eu tenho uma supervisão. Então eu já vou aproveitar que eu já tô aqui, que eu já tô arrumada e já tô no embalo da supervisão e já pego vocês aqui toda quinta às 2 horas para tirarmos dúvidas. Por que eu gosto tanto de vir para as lives? Porque, gente, eu vou ser muito sincera, eu gosto de fazer aqueles vídeos, os Reels para vocês, ensinando muita coisa. Mas, gente, que bom, Carla, que esse horário é bom pra você. Fico muito feliz, eu espero que realmente muitas pessoas consigam estar aqui. Ó, tô aqui com uma folha, vocês viram que terça-feira eu abri uma caixinha de perguntas. Eu consegui responder algumas, mas outras eu não consegui responder na caixinha. Por quê? Porque a explicação é longa. E ficar gravando, tentando explicar tudo num Reels de 1 minuto, num Story, simplesmente não faz o meu estilo. Vocês sabem que eu gosto de explicar tudo certinho. Meu Deus do céu, gente, Vânia tá lá do Acre. Lá no Acre é meio-dia ainda. Benza a Deus, tá almoçando comigo então, hein, Vânia? Muito bom, muito bom. É assim que eu gosto. Vai almoçando aí, vai acompanhando. Então, pessoal, ó, combinado. Eu vou fechar o tema, Sara. Eu vou fechar aqui. Inicialmente, eu vou responder algumas perguntas que ficaram lá da caixinha e que são extremamente importantes, que eu acho que vai ajudar vocês de monte. Tem aqui falando sobre brincar, sobre comportamento de arremessar brinquedos, sobre estereotipias, agitação, hiperfoco, tá? Ó, tem gente lá em Angola, Garela, e lá já são 6 da tarde. Gente, eu adoro a internet, o poder da internet, conectar tantas pessoas de tantos lugares diferentes. Isso é muito maravilhoso, tá? Olha só, Rondônia, gente, eu adoro saber que eu tô ajudando gente de tão longe. Eu aqui do interiorzinho de Minas Gerais, ficava pensando, né, lá na minha maternidade, Dina, muito bem, tá aqui, ó, parceira mineira. Gente, eu sou do interior de Minas, né? Que bom que eu tô te ajudando muito aí. Esse é meu trabalho. O meu trabalho, o meu propósito, nesse perfil principalmente, é justamente trazer para vocês orientações úteis, coisas práticas para vocês usarem, aplicarem e conseguirem ter evolução. Por quê, gente? Porque isso tudo foi o que fez diferença na minha vida. Eu tô aqui hoje tendo tudo que eu tenho na minha vida, fazendo tudo que eu faço na minha vida, tendo meu relacionamento de qualidade, tendo um bom relacionamento com os meus filhos, vendo os meus filhos felizes e prosperando, porque eu trouxe a aba pro meu dia a dia, tá? E vocês sabem, eu não comecei profissional e tive um filho autista. Eu tive um filho autista e por conta disso eu virei profissional, tá? Mas agora, ó, vou fechar os comentários. Deixa eu até ver aqui onde que eu fecho. Tem tanto tempo que eu não faço uma live, gente, que eu tô até meio perdida. Deixa eu ver aqui. Fechar os comentários para que eu possa
Para não ficar aparecendo aí. Isso, agora. Muito bom. Para não me distrair, porque vocês começam a fazer pergunta e eu vou querer responder todo mundo ao mesmo tempo. Recapitulando, eu tô aqui com uma listinha de perguntas, algumas das perguntas muito boas que vocês deixaram na caixinha de perguntas de terça-feira, tá? Que demandam, faz sentido para mim trazer uma explicação mais longa. Terminando aqui de responder essas perguntas, se ainda sobrar tempo, eu pretendo ficar aqui com vocês 1 hora, tá? Eu encerro um pouquinho antes das 3. Se ainda der tempo, eu vou abrir aqui os comentários para vocês fazerem perguntas. Se não der tempo, eu vou abrir uma nova caixinha de perguntas no sábado, provavelmente, que é o dia que vocês estão com mais tempo. Então, na próxima caixinha de perguntas, você que tá aqui, que me acompanha, quando eu colocar lá a caixinha, supervisão gratuita, coloque a sua pergunta. Nem que você gaste assim umas 5 caixinhas para colocar a pergunta inteira, coloca lá as suas dúvidas, porque eu vou. A ideia é sempre estar vindo nessa live explicar tudo de forma mais profunda, ser realmente uma supervisão, tá? Vamos começar aqui, ó. Eu tô com algumas perguntas muito, muito boas, mas eu vou começar pela pergunta da Eveline. A Eveline Torres, ela perguntou assim, ó. Ela tá dizendo que a criança sabe a função das coisas. Vamos lá, ó. A criança sabe a função das coisas, mas não se interessa por brinquedos e não permanece. Aí cortou a caixinha, eu imagino que ela tenha... que ela quer dizer o quê? Que a criança não permanece numa atividade por um tempo suficiente, né? A criança tem pouco interesse. Eu até puxei a orelha da Eveline, porque na hora que eu vi a carinha dela lá, eu falei, Eveline, você é aluna? Eveline, você é minha aluna, volta lá no curso, volta nas aulas de atenção compartilhada, começa, você tem que reforçar o interesse da criança. Vamos entender isso aqui, ó. Você tá aí, tudo que eu falar aqui, gente, como eu não sei exatamente a idade da criança, de quem tá perguntando, se tem comorbidade ou não, se é professora, se isso é na escola, se isso é em casa, lembre-se sempre que eu vou falar uma estratégia genérica. O que isso quer dizer? Eu vou dar aqui um caminho possível para você fazer, uma coisa para você replicar. Pode ser que você faça do jeito que eu vou falar aqui e dê super certo. Mas pode ser que não dê tão certo, não seja perfeito. E aí nós precisamos fazer alguns ajustes de acordo com a individualidade de cada criança, de cada caso. Então, tudo aqui é geral, tá? No geral, sem saber informações específicas da sua criança, o que eu faria. Nesse caso, a sua criança já entende a função das coisas. Então, ela sabe o que é um copo, para que serve um copo. Ela sabe, ela sabe usar as coisas, tá? E eu imagino, como ela falou que não se interessa por brinquedos, eu imagino que ela deva estar querendo dizer que a criança sabe a função principalmente também dos brinquedos. Ela sabe como é que brinca com o carrinho, ela sabe como é que brinca com os blocos, ela sabe usar os brinquedos, mas ela não se interessa. E quando a mãe, por vezes, ou a profissional, a criança sabe brincar de blocos, mas a criança não fica ali, ela até monta, coloca, mas ela não permanece na atividade. Como é que eu faço, Nayara? Volte aos interesses da criança. Eu sei. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes, e eu vou falar mais sobre isso, porque eu vi que tem outras perguntas aqui que vão voltar a esse ponto. E eu tô respondendo pra vocês aqui igual eu faço na supervisão, tá, gente? Então, cola em mim, já aproveita, curte, compartilha essa live com alguém que também pode assistir nesse horário. Nós temos o defeito, seja você mãe, seja você profissional da saúde, terapeuta ou professora. Nós temos um grande defeito de querer, muitas vezes, de forma inconsciente, fazer que a criança brinque das coisas típicas, brinque como uma criança típica, se interesse pelas coisas que as outras crianças se interessam. Na nossa ânsia de ver essa criança se misturando, na nossa ânsia de ver essa criança evoluindo e ficando ali tete a tete com os coleguinhas de sala, nós acabamos tentando colocar as nossas crianças numa caixinha ali, dentro de um estereótipo, dentro de um
um conceito pré-concebido do que seria os interesses de... Voltou? Voltou, hein? Tirei aqui o Wi-Fi porque a minha internet aqui... Eu tenho 2 internets aqui no escritório, mas o meu 4G vai ser melhor. Muitas vezes a gente quer colocar nossa criança ali naquela caixinha. Ó, o que a criança gosta? Meninos brincam de bola, de carrinho, montam Lego, taraná. Nós temos ali uma listinha mental do que a criança faz, do que a criança usa, de que a criança brinca. Grande parte das vezes, nós vamos conseguir ensinar para as nossas crianças autistas a brincar dessa forma esperada, que ela consiga realmente usar o carrinho do jeito adequado, que ela se interesse por isso, que ela goste disso. Mas existem aqueles casos onde isso não vai acontecer. E é frustrante para você, enquanto treinadora, enquanto terapeuta ou mãe que está ensinando, e também mais ainda para a criança. Ter a pessoa insistindo naquilo ali. Então, mamãe, ou terapeuta, ou professora, nós temos que ter aqui um feeling para entender até que ponto realmente eu preciso que a minha criança brinque com todos aqueles brinquedos ou com brinquedos que as outras crianças brinquem. O que a gente tem que pensar? A criança sabe a função dos brinquedos. Ela sabe usar o carrinho, ela sabe montar os blocos, ela segue comandos. Eu imagino aqui, pelo jeito que a mãe falou, que eu sei que a Eveline é mãe, eu sei que ela quer dizer que se ela pedir, a criança vai fazer. Se ela pedir, monta aqui os blocos, a criança vai montar, mas ela vai montar e vai largar aquilo de lado. Ela só vai cumprir a tarefa solicitada, mas não vai dar continuidade. Isso quer dizer o quê? A sua criança está marcando pontos, ela não está atrasada no item saber usar os itens, saber brincar com aqueles itens. Então, por exemplo, numa avaliação, seja, né, o foco principal que eu falo aqui é sempre o Portage e o Checklist Denver, se ela estivesse sendo avaliada, provavelmente ela vai passar. Porque ela vai montar os blocos que a gente pedir, ela vai brincar com o carrinho de forma funcional, ela vai executar todas essas tarefas. Mas ele não se interessa, Nayara, tá? Ele não se interessa por essas coisas as quais você deseja que ele se interesse. Mas você já chegou ao ponto de realmente parar, observar e ver quem é a sua criança? O que a sua criança gosta de fazer? Se você não der demanda nenhuma, se você deixar a sua criança livre, sem TV, sem celular, e ela tá lá no quarto dela ou na sua casa e tem à disposição brinquedos, tem lápis, tem tantas coisas estão lá. O que ela vai fazer? Eu gosto sempre de trazer o exemplo da Ceissa. A Ceissa também é minha aluna. E ela chegou pra mim com uma demanda parecida. Ela, Nayara, meu menino não brinca, ele não brinca com nada. Ele gosta de pote. Ele gosta de pote. E a Ceissa ficava com aquilo na cabeça. E ela ficava assim, cafifada que a criança gostava de pote e não brincava. E ela dava mais atenção ao fato da criança não brincar com os brinquedos de forma funcional ou se interessar por eles, do que, tá, ele gosta de pote. O que eu posso fazer com isso? Então, tudo volta aos interesses da criança. Quando a gente fala para vocês assim, ó, tem que seguir a liderança da criança. Seguir a liderança da criança é, em suma, né, olhar para a criança, o que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de massinha, ficar picando massinha. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso ensinar com isso? Mude o foco. Aqui a minha orientação é essa. Se ele já sabe a função dos brinquedos, maravilha. Se ele sabe, se ele tá seguindo comandos, faz ali, monta os brinquedos, brinca, mas ele não se interessa por isso, eu vou te devolver a pergunta. Pelo que a sua criança se interessa? Por que isso é tão importante? Porque às vezes nós ficamos preocupados, ele tem que brincar funcional, ele tem que brincar funcional. A criança dela, pelo jeito, brinca funcional. Então, já estamos em mais de meio caminho andado.
O brincar, gente, por que a gente se preocupa tanto com a questão do brincar funcional? Porque nós conseguimos ensinar muitas coisas para as nossas crianças através da brincadeira. Então é por isso que a gente quer que a criança brinque. Mas talvez a sua criança não vai brincar de carrinho, a sua criança não vai brincar de boneca, a sua criança não vai brincar de Lego. Mas ela vai brincar com potes, ela vai brincar com pedrinhas. O que a gente pode fazer com isso? É aqui que é o ponto. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Comecem a olhar para as suas crianças, perceber o que elas gostam, o que elas gostam de mexer, o que elas gostam de ficar olhando. Para a gente usar esses interesses para ensinar coisas que elas ainda não sabem. Por exemplo, a gente usa o brincar para ensinar a criança a usar o garfo, a usar a faca, a colher, a comer sem derramar. A gente ensina isso tudo brincando com areia, brincando com arroz colorido, brincando com massinha, com baldinho, com pazinha, com caminhãozinho. A gente brinca para ensinar habilidades que ela vai usar depois na hora da alimentação. Tá, Nayara, tudo bem. Então eu já entendi. A minha criança, ela não brinca muito, não. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Nós temos que avaliar. Você tem que ter em mãos o que a sua criança não sabe. Porque se você sabe que ela tem dificuldade de comer à mesa sem fazer bagunça, e pela idade ela já estaria fazendo isso sozinha, ela não brinca, mas ela gosta de pedrinhas. Como que a gente vai poder usar isso para ensinar essa habilidade? Tá? Então é por isso que esses dias eu também tenho batido tanto na tecla da questão da avaliação de habilidades e de usar tanto o Portage quanto o checklist, porque qualquer pessoa pode usar. Se você é mãe, você vai pegar o checklist, você vai pegar o Portage e você vai marcar lá, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Gente, é um dia. Em um dia de avaliação, você consegue descobrir várias coisas que a sua criança não faz ainda. E essas coisinhas pequenas que estão talvez impedindo a sua criança de falar funcional, que estão impedindo a sua criança de parar de dar birra, você tem que saber o que a sua criança não faz. Vocês vão se assustar quando vocês pegarem para fazer essa avaliação. E você tem aí uma criança de 4, 5 anos, na hora que você perceber que tem várias habilidades que são pré-requisitos, que são coisas que ela tem que saber para fazer outras coisas, que ela não sabe, que é coisa de idade de 2 anos. Gente, todo dia eu atendo supervisão, todo dia a gente avalia, reavalia, chega caso novo, eu faço atendimento. E é assustador as crianças de 5, 6, que não passam no checklist Denver na idade, no nível 2, que são habilidades de uma criança de 24 meses. Como que você quer que a criança brinque na escola de forma funcional, respeite as regras, brinque, interaja com os coleguinhas de forma de igual para igual, sendo que ela não tem comportamentos que são necessários, que ela deveria ter aprendido lá aos 2, 3 anos de idade. Ela não vai ter um comportamento funcional, ela não vai conseguir brincar com os coleguinhas lá na sala de aula, no recreio, no taekwondo, na natação. Ela não vai conseguir seguir as orientações do professor se ela não tiver essas habilidades lá de trás. E você consegue ensinar tudo isso no dia a dia, na sua sala de terapia simples. Se você tem talvez hoje uma salinha de reforço, sala de AE, você pode ensinar esses pré-requisitos. Só que você tem que saber quais os pré-requisitos aquela criança precisa, tá bom? Então vamos lá, responde a pergunta da Eveline. A Vívia Dias só colocou lá assim, brincar, tá? Então, para responder a pergunta dela, eu vou emendar com outra pergunta aqui, também vamos na vibe da brincadeira. Eu vou responder a pergunta de uma Psy, né? Uma psicóloga, a Érica Madureira, colocou lá pra mim assim. A criança tem um hiperfoco intenso em carros. Se retirado, quer dizer, se retirar, a criança tá brincando de carrinho. Se retirar o carrinho da criança, ela se desregula muito, chora muito. Além disso, a criança não se interessa por outras coisas. Mesmo usando os carros como reforçador, a criança não faz outras atividades. Como que a gente vai lidar com isso? Vamos lá.
Deixa eu só até beber uma água. A hora que eu mais bebo água no meu dia é quando eu tô dando supervisão, gente, que eu falo tanto que a boca seca. Vamos lá. Criança com hiperfoco. Aquela criança, nesse caso, ela tá falando que o hiperfoco da criança é em carros, mas o seu talvez pode ser em animaizinhos de fazenda, dinossauros, e letras, números, livros. Não importa o tema do hiperfoco. A questão é que a criança ama de paixão carrinhos, tudo pra ela é carros, ela só brinca com carros. A minha conexão de internet. Ô, internet, todo dia você tá tão boa, amiga. Vamos lá. Eu tive que fechar uma porta aqui porque eu sou vizinha. Eu tô no 5º andar, mas eu sou vizinha de uma oficina. E, gente, é só eu ligar a câmera, eles começam a fazer um monte de barulho ali. Mas vamos lá. Criança com hiperfoco intenso. Porque às vezes, gente, vocês falam que a criança tem hiperfoco, mas a criança só gosta muito de uma determinada coisa. Não chega a ser um hiperfoco. Nesse caso aqui, ela tá falando, ó, criança com hiperfoco intenso em carros. A criança tá lá brincando de carrinho. Se você tirar o carrinho da mão dela, a criança entra em um estado de choro, assim, que se desregula total. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós temos que pensar nesses casos de um hiperfoco muito intenso. Não vai dar para usar esse hiperfoco, por exemplo, de forma bem funcional, como reforçador. Provavelmente por quê, ô Érica? Porque em casa ele deve ter acesso livre ou praticamente livre a carrinhos. Ele deve ter todos os modelos de carros de todos os tamanhos, ele deve tomar banho com carrinho, ele deve dormir abraçado com carrinho, ele deve assistir desenho de carros. Ele vive, ele respira carros. E aí, quer dizer, nossa, eu tô no paraíso. Carros. E eu chego na sala dessa bendita, dessa colega que vem brincar comigo, ela traz até uns carrinhos pra mim. Só que ela quer que eu empilhe uns blocos aqui pra eu poder usar o carrinho. Não vou fazer isso. Lá na minha casa eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho acesso livre. Eu uso carrinhos o tempo todo. Carrinhos são minha vida. Eu tropeço em carros na minha casa. Pra quê que eu vou me esforçar fazendo uma coisa que eu não gosto, empilhando um bloco, colorindo aqui um papel? Pra que eu vou fazer essas coisas aqui pra ganhar 2 minutinhos, pra deixar eu brincar com o carrinho 2 minutos? Sendo que lá na minha casa eu uso isso o tempo todo. Não faz sentido. Por exemplo, vamos trazer aqui um outro exemplo. Eu amo chocolate. Eu amo de paixão chocolate. Eu troco um jantar por um chocolate. Eu troco qualquer salgado por um chocolate. Eu amo chocolate. Mas se eu almoçar chocolate, acordar, tomei café chocolate, almocei chocolate, tomei café da tarde chocolate, jantei chocolate, eu vou continuar gostando de chocolate, mas vocês percebem que vai deixar de ser vai deixar de ser atrativo? Aí, o que eu faço? Eu tenho aqui o meu chocolatinho, mas, e se eu comer chocolate todo dia, o que vai acontecer? Eu vou engordar 2 quilos por dia. Simples. Eu quero engordar 2 quilos por dia? Não. Eu quero ficar magra. Eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Então, como é que eu tenho que fazer? O meu chocolate que eu amo de paixão, ele vai ser um prêmio, um reforço para o dia que eu fizer algum exercício físico. Então, um dia que eu faço exercício físico de manhã, depois do almoço, eu tenho ali o meu pedacinho de chocolate. E o chocolate nessa hora, gente, é um negócio assim, pode ser o pior chocolate do mundo, que o negócio fica gostoso. Por quê? Porque eu não estou saciada daquele item, eu estou com muita vontade. Nesse caso aqui, Érica, a sua criança ama carros, mas por que eles não estão funcionando como reforçador? Porque a sua criança já está empanturrada de carros. A criança tem carros o tempo todo, ela está saciada disso e ela não tem que fazer nada para usufruir daqueles itens em outros ambientes.
Então, você não vai conseguir realmente usar esse reforçado, esse tema como reforçador, enquanto nós não fizermos uma dieta de carros. Você precisa trazer essa família para junto de você, conversar com essa família, criar estratégias onde... Nossa, Nayara, então a criança não vai poder brincar com carros em casa? Vou ter que tirar todos os carros de casa? Não, não é isso. Eu sou totalmente contra essa vertente, esse caminho terapêutico, onde a gente tira tudo do hiperfoco. A criança ama carros, tira todos os carros, guarda tudo. Eu sou totalmente contra isso. Mas o que tem que ser feito então nesse caso, Nayara? Nós temos que colocar condições. Nós temos que limitar o acesso a esses itens. E para que a criança tenha acesso a esses itens, ela tem que fazer algo em troca. Então, em casa, faça uma visita na casa dessa criança, junto com a mãe, explica para ela o que vocês estão tentando fazer. Se você tá tendo tanta dificuldade a respeito desse hiperfoco, a mãe também tá tendo dificuldade a respeito disso. Isso tá sendo uma barreira na casa dela também. Então, ela vai querer ser sua parceira nesse sentido. Vá na casa da criança, dentro do Aba na Prática. O primeiro módulo, gente, é justamente sobre isso. É casa terapêutica, como usar a sua casa para ensinar coisas para sua criança. E lá dentro eu explico o que é uma casa terapêutica e eu te ensino a transformar a casa numa casa terapêutica. E isso, e você, se é profissional... Nayara, mas eu sou profissional. Para que eu vou precisar disso, dessa aula? Porque se você é profissional, você vai fazer a visita na casa dessa família e você vai orientar essa família a como deixar a casa deles terapêutica. Uma casa de uma criança que tem hiperfoco em carros, se tem carros para todo lado, ao alcance da criança o tempo todo, essa casa não é terapêutica. Essa criança não vai conseguir sair daquele flow, daquele hiperinteresse dela para aprender outras coisas, para brincar com outras coisas. Ou mesmo não vai dar a oportunidade de que nós, mães e terapeutas, usemos esse interesse dela como reforçador, porque ela vai estar sempre saciada. Ela precisa estar sedenta, ela precisa estar com vontade de brincar de carrinho, ela precisa entender que o carrinho tá ali na minha prateleira, minha mãe guardou os carrinhos, tá tudo ali, eu tô até vendo os carrinhos. Tem uma caixa lá dentro da escola, da aula de casa terapêutica, eu te ensino sobre essas caixas. Como é que é essa caixa, que tipo de caixa, que tamanho de caixa, que cor que é essa caixa. Você vai colocar ali uns carrinhos à disposição da criança. Ela vai poder brincar de carrinhos. Eu não vou tirar isso dela. Só que João quer brincar de carrinho. Ele já demonstrou, já apontou, já tá ali, quer carrinho, tá chorando. Como é que a gente vai fazer? Por isso que eu tenho esse armário aqui, gente, porque é o que eu vou dar supervisão, eu faço desse jeito. Não, peraí, eu venho cá e pego o negócio, peraí. Cadê um carrinho? Carrinho. Aqui. A criança ama carros. E ela viu que tem lá, o carro tá guardado lá na caixa, do jeito que eu ensinei, lá na sua casa. E aí a criança... E por que isso você tem que ensinar a mãe a fazer isso em casa? Porque senão você nunca vai conseguir usar isso como reforçador, tá? Então a mãe também não pode dar livre acesso ao item. Não pode ficar tudo na mão da criança, tá? Então a criança viu o carrinho, tá pedindo o carrinho, tá chorando do jeito dela. E cada criança, vai ter criança que em alguns momentos a comunicação, ela pede as coisas gritando. Então ela vai gritar. A gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso também. Mas não é o foco da nossa aula aqui agora. A criança quer o carrinho. Cara, você vai pegar o carrinho na mão. E aí você vai pedir algo do João. O carrinho tá aqui. Ai, João tá aqui, cara! Ah, muito bem. Mas vamos fazer o seguinte, coloca o copo lá na pia. Você acabou de beber o suco, vamos lá comigo. Pega aqui o copo, ó. Coloca o copo lá na pia pra você pegar o carrinho. Nós temos que começar... desde casa, a colocar um preço nas coisas.
para diminuir tanto esse livre acesso, esse hiperfoco e começar a mostrar para a criança que tá aqui, você vai poder brincar. Mas para você brincar com isso, eu preciso que você faça algo. Você precisa realizar uma determinada tarefa. Qual tarefa a criança vai fazer? O que eu vou pedir para a criança fazer? Coisas que a sua criança ainda tem dificuldade. Habilidades que você, na hora que você fez a avaliação, olha, já é por isso que eu tô batendo nessa tecla da avaliação, por quê? Se você não sabe o que a sua criança já deveria estar fazendo, se você não sabe que a sua criança de 4 anos já deveria há muito tempo estar colocando o lixo no lixo, colocando a roupa dela no cesto de roupa suja, que ela já deveria estar juntando os brinquedos e colocando na caixa. Se você não sabe, se você ainda faz isso pela sua criança e você não sabe que a sua criança já deveria estar fazendo essas coisas, como é que você vai ensinar? Então, a gente faz a avaliação, determina lá, ó, eu vi, a minha criança já tem 4 anos e eu vi que ela não faz nenhuma habilidade de que tá pedindo aqui de 4 anos. Quer ver? Ó, o portage e o checklist dentro. Que muitas coisas acontecem, gente? Olha aqui, ó. No nível 1. Oi, eu não tô mentindo, ó. Nível 1. Olha o que tá pedindo aqui no nível 1. Sabe criança de quantos anos que é o nível 1, gente? Criança de 18 meses. Uma criança de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Essa criança de 1 ano e meio, ela já tem condições, habilidades cognitivas, o corpinho dela já tem desenvolvido toda a estrutura necessária para ela fazer o quê? Para ela já poder beber de canudinho, para ela poder usar o garfinho, para ela poder usar a colher, para ela poder usar o copo aberto. Você tá aí com a sua criança de 4 anos bebendo no copinho com tampa. E tá feliz da vida, achando que, uau, tá tudo certo. Tá lindo, ele bebe sozinho. Tá, filha? Mas se você der pra ele um copo aberto, ele não consegue. Como é que ele vai fazer na hora que ele for na rua e você esquecer de levar o copo dele? E aí, você já reparou que na hora que você vai fazer um exame, vai numa igreja, vai na casa dos outros, e só tem copo normal, copo aberto, sem tampa? É um suplício. Você passa aperto, porque a sua criança não tem essa habilidade, ela derrama. E muitas vezes ela não quer nem pegar no copo, ela não quer nem beber naquele copo sem tampa, porque ela só bebe naquele copo dela. A sua criança já tem quase 5 anos. Isso é a habilidade de uma criança de 1 ano e meio. Então, quando a gente usa essas avaliações, você consegue perceber, cara, tem muita coisa atrasada e tudo coisa simples. Gente, ensinar a criança a beber no copo aberto. Isso dá pra fazer em casa. Você sabendo como conversar com a criança, você sabendo como pedir, você ensina. Ó, vamos lá, ó. Vamos falar, por exemplo, aqui, ó, de socialização. Vamos falar tem umas áreas que vocês gostam mais que as outras. Ó, área de linguagem. A dor de toda mãe de autista e a dor de todo terapeuta, de todo professor é o menino não falar, o menino não conseguir expressar, a criança não conseguir falar. Gente, isso dói. Isso dói, não é? Ó, tô aqui, ó, no portage, linguagem. Quando a gente avalia com o portage, ó, de 0 a 1 ano. Não, vamos pegar de 2, né? Não vamos fazer assim, não, né? Ó, de 1 a 2, cadê de 1 a 2? Ó, de 1 a 2 anos. Uma criança que tem entre 1 e 2 anos, ela já tem condições de falar o próprio nome. Ela tem condição de apontar para 3 a 5 figuras de um livro. Então, quando você mostra um livrinho para criança, e você fala assim, uau, olha aqui, João! Uau, olha o que eles estão fazendo, olha só, tá lavando a roupa. João, eu tô vendo um gatinho aqui. Cadê
Cadê o gatinho? Me mostra. O João, de 2 anos, a criança, tem condição de vir cá apontar pro gatinho. João, e olha só, ele tá varrendo o chão. Cadê a vassoura? Eu tenho aqui, eu sei que vocês vivem essa dificuldade. Crianças bem mais velhas, com muito mais de 2 anos, crianças que não apontam, crianças que não conseguem mostrar as coisas. Ah, Nayara, minha criança até aponta, mas ela não aponta de forma funcional. O que isso significa, por exemplo, apontar de forma funcional? Ela sabe apontar, mas quando você pede, quando você dá o comando, quando ela pode usar isso de forma útil, ela não usa todas as vezes. Nós temos que ensinar, tá? Então aqui, Érica, pra gente resolver essa questão do hiperfoco dele, pra começar, nós temos que reduzir o acesso dele a esse item. Ele não pode estar saciado desse item. Érica, eu recomendo fortemente que você apresente para essa mãe o curso do Aba na Prática. Gente, o curso do Aba na Prática, ele é R$150. R$150. Se você for dividir no cartão, ele é R$15 por mês. R$150 é uma sessão de terapia. E a mãe vai ter acesso a isso por 1 ano. E se você é profissional, você tendo se a mãe tiver esse conhecimento, se ela aprender o que eu ensino lá, o seu trabalho profissional também vai deslanchar. Porque muitas vezes o nosso trabalho enquanto profissional, ele é travado pelas coisas que acontecem ou não acontecem em casa. Então, enquanto esse menino tiver acesso irrestrito a carrinhos em casa, você não vai conseguir usar isso como reforçador e ele não vai realmente apresentar interesse para fazer outras atividades, para fazer outras coisas. Você tem que começar fazendo uma dieta de carrinhos, tá bom? Ó, pessoal, eu não vou conseguir abrir, tá, os comentários para vocês perguntarem. Se as dúvidas forem aparecendo aí na sua cabeça à medida que eu falo, anotem para quando eu abrir a próxima caixinha de perguntas, vocês colocarem as suas dúvidas, tá bom? Ó, vamos lá. A Andressa colocou só assim, porque a caixinha era: qual a sua maior dificuldade no autismo hoje? A Andressa colocou que a dificuldade dela são as estereotipias. As estereotipias, o que a gente tem que pensar? Existem estereotipias que podem sim estar sendo uma barreira para o aprendizado. Algumas estereotipias podem sim estar concorrendo com comportamentos de aprendizagem. Mas sempre, as estereotipias vão ser sempre um problema? Não. Então, o primeiro ponto aqui, Andressa, é entender se as estereotipias realmente são uma questão, se são um problema, se estão impedindo a minha criança de aprender outras coisas, ou se as estereotipias deles só me deixam constrangida, se eu fico incomodada com as estereotipias dele, se os outros ficam incomodados com as estereotipias dele, se esse incômodo é com todas as estereotipias ou se são só algumas. Esse é o ponto de partida para que nós possamos lidar com as estereotipias. E por que eu falo isso? Eu não falo isso só com know-how de especialista. Eu falo com know-how de mãe. O Hugo, por exemplo, quando ele era bem pequenininho, antes de eu entrar com a terapia, antes de eu começar a fazer aba com ele em casa, ele se desorganizava muito. Então, ele tinha muitas estereotipias. As estereotipias, normalmente, elas acontecem em momentos de sobrecarga. Ou a sua criança está muito feliz, ou ela está muito chateada, ou ela está muito triste, ou está muito incomodada com alguma questão sensorial. Então, a estereotipia, primeiro, ela é um sinal para você de que alguma coisa ali tá demais. A gente tem que identificar, e aí a gente faz ali uma análise ABC, né, antecedente, comportamento reforçador. O comportamento é o que? A estereotipia. Qual que é o antecedente? O que está ocasionando essa estereotipia? Por que a criança está
balançando as mãos, por que ela tá balançando a cabeça, por que ela tá dando pulinhos. O que tá acontecendo? O que motiva a estereotipia? Porque, por exemplo, muitas vezes, à medida que, quando você entende o antecedente, quando você entende que sempre que ele tá muito sobrecarregado, quando tem muita gente falando, ou quando foi dada muita demanda, ele começa a balançar incessantemente as mãos e se balançar para frente e para trás, ou começa a morder na mão. É sinal de que ele está sobrecarregado. Que a gente vai fazer para reduzir essa estereotipia? Reduzir a sobrecarga. Então, nós temos que entender o que leva aquele comportamento, tá? Muitas vezes as estereotipias vão ser de felicidade. A criança tá tão feliz, tá tão satisfeita que ela tá lá, tá toda satisfeita. Então, nesse ponto, quando a estereotipia, por exemplo, é de felicidade, nós podemos trazer um comportamento concorrente. O que é isso? Se a minha criança, toda vez que fica muito feliz, ela balança as mãos e fica lá balançando as mãos, se é porque ela tá muito feliz, a gente pode ir pra junto dessa criança. João, pegar nas mãozinhas dele. João, fazer carinho, entregar um item, uma bolinha que a criança talvez possa apertar. Oi, João, e vai dando modelo, coloca a bolinha na mão dele e vai apertando. João, a gente pode ir modelando um outro jeito, um jeito talvez mais socialmente aceitável, para que ele possa expressar essa energia, essa felicidade. Então, para mudar um comportamento de estereotipia, para reduzir, nós temos que começar entendendo por que aquela estereotipia acontece. E trabalhar a estereotipia, a gente trabalha muito com os antecedentes, mudando os antecedentes, certo? Então, porque, por exemplo, tem criança que se morde. Toda vez que a criança ouve um não, a criança se morde. Eu vou ter que falar um não. Eu vou deixar de falar não pra ela? Não, eu vou continuar falando não pra ela. Mas como eu sei que toda vez que eu nego alguma coisa pra ela, ela se morde, eu posso, por exemplo, antes de falar o não, ir gentilmente segurar nas mãozinhas dele. Segura nas mãozinhas. João, agora não pode fazer isso. Aí ele vai fazer assim pra poder morder a mão e você vai estar ali gentilmente segurando. Então, tudo começa nos antecedentes, tá bom? E pensar que à medida que a sua criança vai se tornando mais autônoma, mais independente, que ela consegue se regular melhor, as estereotipias naturalmente diminuem, tá? Então, quanto mais habilidades a sua criança tiver, quanto mais autônoma ela tiver, quanto mais integrada com o ambiente ela estiver, menos estereotipias nós temos. Mas lembrando também que algumas estereotipias, gente, a gente não consegue tirar. E elas também, por vezes, não são problema. Porque se elas não estiverem atrapalhando essa criança a aprender, essa criança a interagir, a socializar, tá tudo certo. Deixa o menino, às vezes, balançar a mão. Tá tudo bem, tá bom? A gente tem que perceber se tá sendo um problema? Sim. Vamos pensar no antecedente. Não tá sendo problema? Deixa a vida seguir, tá? Não fica perdendo tempo com isso, não. Vamos lá, ó. A Jaine colocou aqui pra mim, ó, que a maior dificuldade dela, né, com o autismo hoje é que a criança só quer enfileirar e não presta atenção em nada e ainda se morde. A necessidade de enfileirar itens essa necessidade de padrão repetitivo, ela vem muitas vezes e ela fica assim muito aflorada quando a criança está também sobrecarregada. É um jeito, crianças autistas precisam de previsibilidade, eles gostam de saber a ordem das coisas, eles gostam de saber, né, de ter ali a sua rotina própria. E esse brincar enfileirando é um jeito deles de manter o seu mundo organizado. Gente, vamos aqui, ó. Eu tenho certeza, eu não tô vendo quem tá presente aqui não, mas eu tenho certeza que 97% é tudo mulher, se não for 100%. Você já reparou que quando você tá muito brava com seu marido, ou com seu filho, ou com sua vida, ou que você tá assim,
tem alguma coisa acontecendo que você não tem muito controle, você vai arrumar seu guarda-roupa, você vai arrumar o armário, você vai lavar um banheiro. Eu tenho certeza que você faz alguma coisa nesse... Nem que seja a sua bolsa, você vai arrumar. Nós, seres humanos, todo mundo, toda criança, antes de ser autista, é uma criança. E somos todos humanos. E o ser humano, antes dele conseguir se organizar internamente, ajuda o quê? Ele a organizar o externo. Então, se na minha cabeça tá uma bagunça, eu vou organizar aqui fora, eu vou organizar essas coisas que eu tô. Então, é onde a criança autista começa a enfileirar as coisas. Ele está tentando, é um jeito dele expressar, ele está expressando fisicamente, em objetos concretos, a necessidade dele de se organizar. Muitas crianças que chegam para mim no consultório, que eu vejo no consultório de colegas, a criança chega ali, tá super... o autista, assim, o estereótipo do autista. O menino tá cheio de estereotipia, o menino tá enfileirando tudo, o menino tá empilhando tudo. Quando a gente senta pra ver, a criança não tem uma rotina, ela acorda muito tarde, ou dorme muito tarde, ou cada dia acorda num horário. Um dia tá com a avó, outro dia tá com a tia, mas isso também não é uma coisa constante, o negócio muda todo dia. A criança simplesmente tá totalmente desorganizada, ela tá solta no mundo. Isso pro autista, gente, eu não posso falar aqui a palavra, mas assim, não vai dar certo. Autistas precisam de rotina. E também, por isso, no curso Aba na Prática, no primeiro módulo, tem lá falando sobre rotina. E eu bato na tecla com rotina. Gente, tem gente que faz supervisão comigo há mais de ano. Tem gente que faz tratamento de autismo, que cuida de... O filho tá em tratamento já há 3, 4 anos. E eu continuo batendo na tecla da rotina, inclusive de usar rotina visual. Gente, eu uso rotina visual com crianças grandes, adolescentes autistas, adultos autistas. Sabe você que não é autista, que uma rotina visual que você usa, você se sente ou não se sente mais organizado quando você coloca as coisas numa lista? Você tem um monte de coisa pra fazer. Aí você tá assim, cara, tem tanta coisa pra fazer, eu não sei por onde que eu começo. Aí você vai e coloca tudo ali numa lista, no papel, você escreve. Você está colocando aquilo ali no concreto. Você está colocando ali visual para você conseguir se organizar e aquilo ali te dá uma aliviada. Você consegue parar de procrastinar, você se sente menos ansioso. Quando você, à noite, você pega o seu celular e você vai se organizar amanhã. De manhã eu tenho que levar o menino na fisioterapia, eu tenho que levar ele na fono. Aí depois, na hora que eu deixar na escola, tenho que ir no médico. Você não se organiza? Ou seu dia só vai acontecendo? Todo dia só vai acontecendo? Não, você se organiza. Você consegue, você tem previsibilidade. O seu filho, o seu aluno, o seu paciente, ele precisa de previsibilidade o tempo todo. Não é porque ele cresceu que a gente vai abandonar as imagens, a rotina visual, a gente vai adaptar. Traz para essa criança, o criança tá muito agitado, tá muito ansioso. Tá, mas ele sabe como que vai ser o dia dele amanhã? Ele sabe mais ou menos que dia que é dia de ir na terapeuta, dia de ir no futebol. Ele sabe que sábado e domingo não tem aula. Ele sabe. Às vezes o menino só sabe, tem um dia lá que eu não vou pra escola. É hoje ou amanhã? Ele não sabe. E aí muitas vezes o menino acorda e fala assim, eu não quero ir na aula, 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 não quero ir na aula. Porque na cabeça dele, como tem um dia que realmente não vai na aula, pra mim é hoje que eu não quero ir na aula. Organização, no concreto, rotina visual. Criança já é grande, vamos escrever então a ordem das coisas que vão acontecer na vida dela. Tá? Isso tudo vai ajudar vocês a ter uma criança menos sobrecarregada. Uma criança menos sobrecarregada é uma criança que apresenta menos esses comportamentos de estereotipia, de enfileirar, de empilhar. Tudo isso reduz, tudo isso praticamente acaba.
Quando a sua criança está organizada, quando a sua criança está menos ansiosa. Se nós, típicos, somos extremamente ansiosos, as nossas crianças autistas ainda mais, elas precisam ainda mais de previsibilidade o tempo todo, até a vida adulta. Não é que a sua criança já está com 6, 7, 8, 10 anos que ela não precisa de previsibilidade. Você tem que dar previsibilidade para ela. Pare de achar que a sua criança já sabe das coisas. Ela já sabe que hoje que amanhã é dia de aula. Às vezes ela não sabe. Ela sabe que tem dia que tem aula. Ela sabe que tem dia que não tem. Mas ela não sabe que dia que tem e que dia que não tem. Você já parou para pensar nisso? Tem que ensinar, gente. Tem que ter ali o visual, mostrar pra criança. Ó, hoje, acordamos. João, vem cá. Vamos ver, o que nós vamos fazer hoje? Isso. Vocês vão ter outra criança com vocês, tá? E aí, pra encerrar, estamos encerrando, mas não menos importante, porque essa aqui, ela é bruta, essa questão aqui. A Maria Vidal colocou aqui que a maior dificuldade dela hoje no autismo é que a criança arremessa todos os brinquedos pra cima. Gente, essa é clássica. Nossa Senhora! Você tem que usar quase um capacete perto da criança, porque assim, na hora que você vê tem brinquedo voando. Isso é super normal. Normal que eu digo esperado. Isso acontece muito. A gente não quer que isso aconteça. Tem jeito? Tem. Mas peraí. O que eu faço com uma criança que arremessa o brinquedo, Nayara? Ó, aqui a eficiência dessa estratégia vai variar muito dependendo da idade da criança também, tá? Quanto maior a criança, quanto mais velha, quer dizer que ela já tem mais tempo que ela está usando esse comportamento. E ninguém fala nada, ou as pessoas só brigam com ela, mas nada efetivo acontece. Então, assim, quanto mais velha a criança, mais tempo ela já tem de uso desse comportamento, para ela é uma coisa funcional. Então, mais difícil vai ser a gente tirar esse hábito, tirar esse comportamento, né? Você percebe que é igual a pessoa que fuma. A pessoa que fuma há 20 anos, ela vai ter muito mais dificuldade de parar de fumar do que uma pessoa que fuma há 1 ano. Então, quanto mais novinha a criança for, mais rápidos, em menos tempo, nós teremos resultado com essa estratégia. Se a criança já é mais velha, você pode precisar de mais tempo sendo firme na estratégia para dar certo, tá bom? E aqui, esse arremessar, essa estratégia, a gente pode usar para criança que arremessa o brinquedo, para criança que bate, tá? É uma primeira estratégia que funciona em ambas as questões. Começando como? Limitando o acesso dessa criança a um número grande de itens. Se você tem uma criança que arremessa itens, primeiro a gente tem que definir. Ela arremessa tudo e qualquer coisa que tiver na mão dela, ou ela arremessa apenas brinquedos? Por que a gente tem que fazer essa avaliação? Porque muitas vezes a criança não arremessa itens do dia a dia, ela não tem o hábito de arremessar coisas. Ela só arremessa brinquedos. E aí você vai aprofundar nisso. Por que ela arremessa só brinquedos? Porque ela arremessa os brinquedos porque normalmente, quando os brinquedos estão ali envolvidos na atividade, quer dizer que tem um adulto que está dando uma demanda para ele. E aí, esse arremessar brinquedos é um tipo de fuga. Quando eu arremesso o brinquedo, a demanda some. Porque aí essa pessoa vai falar assim, não pode fazer isso, João, vai lá pegar o brinquedo. Vira um auê tão grande quando a criança joga o brinquedo, que a demanda acaba. Então, o arremessar brinquedos pode sim ser uma estratégia de fuga de demanda. Por isso que você tem que avaliar o antecedente. Será que ela só joga brinquedo? Ela só joga as coisas quando tem uma demanda sendo dada? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar o que ela joga, quando ela se comporta dessa forma. Gente, fazer uma análise ABC, análise de antecedente de comportamento reforçador, é útil a todo momento para várias coisas, de várias formas.
Eu tenho a criança que está emitindo um comportamento. Vamos avaliar. Quando ela faz esse comportamento? O que aconteceu? O que foi solicitado? Em que ambiente ela estava? Com que pessoa ela estava? Porque outra coisa também que pode acontecer é o seguinte: a criança arremessa brinquedos, joga brinquedos, mas ela só faz isso com a mãe. Quando a mãe tenta brincar, quando a mãe tenta dar uma demanda. Ou ela só faz isso com a AT. Ou ela só faz isso lá na sala do EE da escola. Ou ela só faz isso com pessoas que estão dando demanda. Não é um comportamento que a criança indiscriminadamente joga brinquedos, arremessa brinquedos nos outros. Eu tenho quase certeza absoluta que essa questão aqui da Maria Vidal, ela acontece porque quando tem uma demanda sendo dada. Eles fazem muito isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, entendi, é fuga de demanda, Nayara. Eu tenho que reduzir o número de itens que estão ao alcance dessa criança na hora que eu vou dar demanda para ela. Então, eu vou sentar para brincar com essa criança. E aí isso lá na escola de ATs. Quando você tá na escola de ATs, eu ensino você a preparar seu ambiente, a fazer o que você vai fazer na primeira sessão, nas sessões seguintes, tudo lá. Mas se você vai atender em casa, ou se você é mãe, também, quando você aprende lá sobre a casa terapêutica, como começar a dar as demandas, no próprio módulo de aba na prática, eu te ensino como que você vai falar com a criança, como que você vai organizar seu ambiente, para que ela não emita esse tipo de comportamento. Para que o negócio dê certo, tá? Então, a criança tá arremessando tudo, eu vou reduzindo o número de itens, eu vou guardando um bocado de coisa. Na hora que eu for brincar com ela, eu vou deixar poucos itens. Eu vou deixar esses itens mais próximos a mim. Existe aqui uma questão até da gente ajustar a nossa posição no ambiente. Eu vou ficar mais perto ou mais longe dessa criança? Por exemplo, se é uma criança que tá batendo, toda vez que você dá uma demanda, a criança quer te dar um tapa, a criança vai com a mão. Uma estratégia que a gente vai fazer é reduzir as coisas, dar demandas, menos demandas num determinado espaço de tempo, porque às vezes tá dando demanda demais, faz isso, pega aquilo, e agora é isso. Às vezes você está dando muita demanda, então uma estratégia também é reduzir o número de demandas, o número de pedidos que a gente faz. E, por exemplo, se a criança tá batendo, a gente vai se afastar um pouco, porque aí a criança, você vai continuar de frente para ela, você vai continuar relativamente próximo à criança, mas você vai estar longe o suficiente do alcance da mão dela. Porque a criança que emite esses tipos de comportamentos, arremessar brinquedos, bater, normalmente é uma criança que ainda tá precisando de muito suporte. Você ainda tá tendo que dar suporte físico, pôr na mão da criança, suporte parcial. E aí, para você poder dar esse suporte, você fica pertinho. E você pertinho, você leva uma mãozada, você leva uma mordida, você leva uma cabeçada. Então, se a criança tá emitindo esses tipos de comportamentos, antes de... A minha prioridade é ensinar o Joãozinho a brincar com o carrinho. Não, ele tá batendo. Toda vez que eu vou dar modelo pra ele, toda vez que eu vou dar suporte pra ele, ele dá uma cabeçada ou ele tenta me morder. Então, eu vou mudar a demanda, ou eu vou adaptar essa demanda para que eu consiga ficar mais longe dele. Ou eu vou trocar a demanda, dar uma demanda que ele consegue fazer sozinho, para que eu possa me afastar e ele não ter esse alcance. E o mesmo vale para os objetos, a criança arremessa tudo. Então, vamos voltar. Quando a criança está arremessando brinquedo, quando a criança está batendo, uma grande possibilidade também é que você talvez esteja pedindo coisas que a sua criança ainda não está preparada para fazer. Você está dando uma demanda superior àquela que ele consegue executar. E é o mesmo, por exemplo, quem aqui arremessa a primeira pedra, quem nunca foi na academia, e aí o instrutor lá da academia colocou um exercício para você, que você olhou para a cara dele e falou assim, você tá zoando com a minha cara, né? Eu não dou conta de fazer isso, não. A criança, ela não vai falar isso com você. Ela vai tentar te bater, ela vai arremessar o carrinho, ela vai arremessar o brinquedo. Essa é a forma dela de falar assim, eu não consigo fazer isso. Você tá pedindo demais pra mim. Entende? Então, se esse comportamento tá acontecendo com frequência, o que a gente precisa fazer? Reduzir ali o nível. Às vezes eu tô pedindo pra ele uma habilidade lá do nível 4, mas a minha criança tá no nível 2. Então, eu tenho que voltar, eu tenho que reduzir ali a demanda, diminuir
a demanda que eu tô dando pra ela. Tá bom? Maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Ó, o Thales tá falando o seguinte aqui, ó. Thalisa, eu acho. O meu não para e não brinca com nada, só anda de um lado pro outro. Quando chamar a atenção dele pra brincar, ó. Se você ainda não é aluna do Aba na Prática, gente, é R$15 por mês, Thalisa. É R$150. Você vai transformar a sua vida, a sua maternidade. Porque lá você vai aprender. Aí ele só corre de um lado pro outro. Gente, a gente pode usar isso no começo. A maioria das nossas crianças autistas tem esse negócio de ficar correndo pra lá e pra cá. A gente usa isso. O interesse dele é correr pra lá e pra cá. Como que eu vou usar isso pra ensinar alguma coisa? Como que eu vou usar isso pra trazer ele pro chão, pra ele sentar primeiro, ficar 5 segundos sentadinho, depois 10 segundos sentadinhos? Tudo isso é possível, mas primeiro, a criança tem que aprender a seguir comandos. A criança que corre de um lado para o outro incessantemente, normalmente ela tem muita dificuldade ou ela não segue comandos. Essa criança não faz imitação ainda. E essa criança tem muita dificuldade em, por exemplo, olhar quando você chama o nome dela. Ela tá tão interessada em correr para lá para cá que você chama o nome dela, é a mesma coisa de falar com a parede. Tudo volta aos pré-requisitos. Ensinar os pré-requisitos é abrir as portas do aprendizado, é dar para sua criança a oportunidade de realmente aprender essas outras coisas. Se ela não faz um contato visual mínimo, se ela não segue comando, se você chama ela não olha para você, ela não faz imitação nenhuma, ela não... Gente, é o básico. Voltemos ao básico que vai dar tudo certo. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Eu acredito que quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Eu quero que vocês indiquem. Esse vídeo vai ficar gravado. Compartilhe com uma mamãe que vai gostar de aprender essas coisas. Compartilhe com a professora do seu aluno, do seu paciente, do seu filho, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. E dúvidas, vocês deixem na próxima caixinha, hein? Tchau, tchau!